Versículo 3, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Versículo 4, ó. Aqui o poder que essa palavra da verdade tem, irmãos, o poder de Jesus. Todo vale será o que, irmãos? Exaltado. Todo monte e todo outeiro será o que, irmãos? Serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, e foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Isso aqui Jesus, ele confirmou isso daqui, né, irmãos? Ele deixou bem claro que o homem é isso. O homem sem Cristo, irmãos, é isso, é como a erva. Ele nasce, ele cresce, ele envelhece e ele morre. Então, a glória do homem, ela passa, né? A glória humana ali, ela passa. Isso é o homem. Mas, aqui fala, irmãos, fala de um homem que ele veio preparar o caminho para Jesus, o caminho para o reino de Deus, que é João Batista, e fala do poder que tem, irmãos, o poder que tem Jesus, o poder que tem a sua palavra, o poder que tem a palavra da verdade, de pegar um monte e aplanar ele, abater um monte, de acertar um vale, de endireitar o que está torcido, de aplanar aquilo que é áspero. Irmãos, essa obra é na vida do ser humano. Essa obra é na minha vida, é na vida dos irmãos, é na vida de todo aquele que crê em Jesus, e onde crê. Essa obra é na vida do ser humano. Essa obra é o que Jesus faz. Precisou, irmãos, João Batista vir e preparar o caminho para o povo. Preparar, irmãos, o povo para receber essa palavra. Porque se João Batista não vem e não prepara o caminho para Jesus, seria mais difícil. Então João Batista ele veio pregando o arrependimento. Ele vem dizendo para o povo, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Olha, vocês que diz que creem, vocês que diz que fazem, podem parar com tudo isso. Podem parar com tudo isso, não vai dar certo dessa forma. Olhem para Jesus, né? É o que João Batista ele vem anunciando, irmãos. Ele vem não buscando glória para ele, mas vem trazendo glória a Jesus. Assim também, irmãos, cada um de nós, né? Cada um de nós vamos trabalhar muitas vezes na vida das pessoas, irmãos, como João Batista. Nós vamos preparar pessoas para receber essa palavra, irmãos. Para receber essa palavra. Porque no estado que a pessoa está, muitas vezes, ela não consegue enxergar essa palavra. As pessoas elas precisam ser preparadas muitas vezes, irmãos, muitas vezes. E o que acontece, irmãos? Vamos aqui no capítulo 28, de Isaías mesmo. Isaías capítulo 28, o versículo 16, irmãos. Isso aqui aponta para Jesus, né, irmãos? O Senhor no Antigo Testamento ele tem um nome, né, irmãos? O Senhor no Antigo Testamento ele tem um nome e esse nome vai aparecer nas profecias no Antigo Testamento, como ele dando essa profecia, ainda que não foi ele que deu. Ainda que mais na frente ele diga, né? Eu não estou mandando vocês dizerem isso, não. Por que vocês estão dizendo essas coisas aí? Por que vocês, ele dizendo para os profetas, né? Por que eu estou mandando vocês anunciar desgraça, anunciar a morte, e vocês estão anunciando paz, vocês estão anunciando graça, vocês estão anunciando salvação? Eu não estou mandando vocês anunciar isso. Mas o nome dele vai aparecer nas profecias, e aqui não é diferente. Então, Isaías capítulo 28, o versículo 16 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião, o que, irmãos? Uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem o que, irmãos? Bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Quer dizer, não será confundido. É o que diz o Novo Testamento, apontando para essa profecia. Versículo 17, ó. E regrarei o juízo, através do que, irmãos? Pela linha. E a justiça pelo prumo. Irmãos, nós temos que entender o seguinte. E quando você põe uma pedra de esquina, né? Essa pedra ela é uma referência, né, irmãos? Ela é uma referência. Vamos trazer isso para a nossa construção aqui, desse prédio, por exemplo? Então, se nós pegarmos as 4 paredes, vai ter os tijolos na esquina das paredes ali. E esses tijolos, irmãos, ele acerta o prumo, para a parede não ficar tombada nem para um lado nem para o outro. E esses tijolos também acertam o alinhamento dos outros tijolos que vão ser assentados. Então, ela serve para isso. A pedra de esquina, o tijolo que está na esquina ali, serve para isso. Para manter alicerce, que é o caso aqui, está fundado bem firme, alicerce, prumo e alinhamento. As nossas vidas, irmãos, elas têm que ser alinhadas, tem que estar no prumo, tem que estar acertada, tem que ter um fundamento, irmãos. O fundamento quem é, irmãos? Cristo. Cristo é o fundamento. Irmãos, a sua palavra, Cristo como fundamento, ele vai alinhar a nossa conduta, ele vai aprumar a nossa vida, irmãos. Por quê? Porque nada pode estar torto. Aquilo que está torto vai se endireitar.
Aquilo que está fora de prumo vai entrar no prumo. Aquilo que está sem uma firmeza, sem uma estrutura, vai se firmar. E quando vai acontecer isso? Qual é o monte, irmãos? Qual é o monte que vai ser abatido? É o monte que deparar com Jesus. Qual é o vale que vai ser exaltado? É o vale que se deparar com Jesus. Quais são os tijolos que vão estar alinhados? É aqueles que forem assentados por Jesus. Então, deparar com Jesus, confrontar a vida com a palavra da verdade, é o que proporciona tudo isso, irmãos. Aquilo que está torto vai se endireitar, irmãos, é certeza. Então, essa certeza a palavra nos dá. Essa certeza nós temos. Isso serve para cada um de nós, irmãos, como esperança. Esperança. Por que nós oramos por pessoas? Ainda que as pessoas elas não conheçam Jesus, ainda que elas não estejam na palavra, ainda que elas não queiram estar na palavra, por que nós oramos por elas? Por que nós intercedemos por elas? Porque nós temos uma esperança. Qual é a esperança que nós temos? A esperança que nós temos é que aquilo que está torto, Jesus tem poder para endireitar. Aquilo que está elevado, Jesus tem o poder de abater. O que seria isso? O que está elevado na vida das pessoas, irmãos? Soberba, altivez, arrogância, presunção. São coisas que é elevado na vida das pessoas e tem que ser abatido. O que está faltando para as pessoas? Está faltando para as pessoas glória, está faltando honra, e não é a glória que o mundo oferece, é a glória que Jesus tem a oferecer. É a honra que Jesus tem a dar. O que está faltando para as pessoas? Firmeza, estrutura. E essa palavra é apta para isso, irmãos. A palavra da verdade é apta para ser estrutura na vida das pessoas. Então, Jesus, a pedra de esquina, é uma pedra, irmãos, que foi assentada, é uma rocha que foi assentada, que já está aprovada. Por que está aprovada? Porque é o próprio Deus. É o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E Ele é a referência, Ele é o alinhamento, Ele é o prumo, irmãos. Então, nada que seguir após Ele vai ser desalinhado. Nada que seguir após Ele vai ser desaprumado. Nada que seguir após Ele vai estar vulnerável, sem estrutura, sem firmeza. De maneira nenhuma. Vai estar firme, bem assentado, bem aprumado, bem alinhado. E as paredes, trazendo para a nossa construção, elas seguem alinhadas. Segue a parede direita, aprumada, irmãos. E tudo funciona. A vida do ser humano, ela tem que ser hoje dessa forma. No passado, não tinha alinhamento. No passado, não tinha prumo. No passado, não tinha firmeza. Homens, naturalmente, são inconstantes. Homens, naturalmente, eles não têm uma base, um alicerce. Mas ao deparar com Jesus, ao seguir após Jesus, tudo isso acontece, irmãos. Então essa esperança nós temos nas pessoas. Em que Jesus vai operar na vida delas. Então nós oramos, intercedemos e confiamos. Pode ser que se convertam, pode ser que não. Não podemos ficar frustrados, né, irmãos, com nada disso. Temos que seguir, assim como Jesus nos ensina, irmãos. Ele diz que devemos orar pelos inimigos. Por que orar pelos inimigos, irmãos? Por quê? Nós devemos orar pelos inimigos para que os inimigos... Quem são os inimigos? Inimigos são aqueles que se voltam contra o Evangelho. São aqueles que se voltam contra nós como cristãos. Então, devemos orar por eles. Por quê? Para que eles tenham a glória desse mundo? Lógico que não. Para que eles se deem bem nesse mundo? Lógico que não. Nós temos que orar por eles para que eles venham receber a palavra da verdade, para que o Evangelho alcance eles, para que o Espírito Santo possa operar, encontre um espaço ali para operar na vida deles, e eles venham se converter. Eles venham se converter automaticamente, irmãos, quanto mais pessoas se convertem, mais paz nós temos. Né? Eu estou dizendo a paz do mundo mesmo, nesse mundo. Por quê? Porque o mundo está corrompido, o mundo está perdido, irmãos. Então a mesma vontade que Jesus tem, que todos os homens se salvem do quê? Da lei, do pecado, e venham ao conhecimento da verdade, assim também nós temos. Né? Então essa é a nossa oração, essa é a nossa confiança, não em homens e mulheres, mas na palavra da verdade. Porque esse poder, irmãos, a palavra tem. A palavra tem esse poder. Vamos para o Novo Testamento, irmãos? 1 Coríntios, irmãos, capítulo 3, versículo 10, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo, né, irmãos? E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, quer dizer, sobre o fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, eu coloquei o fundamento, eu coloquei uma base para vocês edificarem sobre essa base. Essa base é Cristo. Ninguém pode trocar essa base, ninguém pode trocar esse fundamento. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, assim como os demais apóstolos, eles estavam pregando o quê? Salvação.
libertação, vida eterna. O Novo Testamento ele vem pregando isso. Vida eterna, o que não tinha antes, o que não tinha lá no Antigo Testamento. Então ninguém pode pôr outro fundamento se a pessoa quiser isso. A pessoa quer vida eterna, qual é o fundamento? Jesus. A pessoa quer salvação, qual é o fundamento? É lei? Não, é Jesus. A pessoa quer libertação, qual é o fundamento? É Moisés? Não, é Jesus. A pessoa quer aperfeiçoamento, ela quer ser aperfeiçoada, já que ela já se converteu a Cristo, ela quer ser aperfeiçoada. A lei nada aperfeiçoou, a palavra diz. Qual é o fundamento? Jesus. Então não tem como pôr outro fundamento. O fundamento está colocado, é Jesus. Agora, veja cada um como edifica, como constrói sobre esse fundamento. Aqui ele está citando alguns materiais aqui, irmãos, que tem firmeza, né? Tem dureza diferente um do outro. Então aqui ele coloca feno, palha, pedras preciosas. O fogo prova tudo isso, irmãos. Se você pegar e jogar tudo isso no fogo, tudo isso vai se acabar. Mas uns mais rápido, outros mais demorado. E como nós estamos edificando sobre esse fundamento? O que nós estamos edificando está seguro? Cabe a cada um, irmãos. Tem que estar seguro. Por que tem que estar seguro? Versículo 13, né? Ó. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Irmão, galardão nós vamos receber quando? Nós vamos receber galardão nesse tempo presente? Jesus vai vir, né? Antes dele vir buscar a igreja, ele vai vir aqui distribuir galardão para nós? Sabemos que não. Então, irmãos, na vinda de Jesus, a nossa edificação vai estar de que forma? Se aquilo que nós edificamos permanecer, vamos receber galardão. Se não permanecer, o que vai acontecer? Vai ser destruído essa obra, isso que nós edificamos, vai ser destruído. Ah, eu vou perder a salvação. Irmãos, a palavra diz aqui que alguns vão ser salvos como que pelo fogo. Então, a salvação, né, irmãos? A salvação é algo precioso para nós e deve ser algo precioso para nós. Então nós sabemos que Jesus ele é a pedra de esquina. Nós sabemos que a palavra dele é poderosa, irmãos. É poderosa para abater o monte, para elevar o vale, para distorcer aquilo que está torcido, para aplanar. Irmãos, nós sabemos que ela é poderosa. Nós temos que buscar cada dia por aquilo que ele tem a nos dar. As nossas vidas devem ser edificadas sobre Jesus, sobre a palavra da verdade e com a palavra da verdade, irmãos. Por quê? Porque o fogo vai provar. O que é fogo? É aflição, irmãos. Aflição, as lutas. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós servimos a um Deus que venceu o mundo. Mas ele diz, no mundo vocês vão ter aflições. Quando fala que o fogo vai provar a obra de cada um, as aflições vão provar a obra de cada um. As lutas vão provar a obra de cada um. Já viram aquele termo que o pessoal usa, né? Ah, isso aí é fogo de palha, não é, irmãos? O que é isso? É a pessoa que ela tem pensamentos ali grandiosos, ela tem vontade de fazer as coisas e ela começa a fazer e ela não termina. Acaba logo aquela empolgação. É uma empolgação que a pessoa recebe ali, né, para fazer algo e aquilo logo se acaba. Fogo de palha, por quê? Porque o fogo ele queima muito rapidamente, irmãos, a palha. Assim também são as aflições sobre a vida daquela pessoa. A pessoa ela tem um ânimo ali repentino e fala assim, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e começa a fazer. Daqui a pouco vem uma aflição e ela larga, ela abandona aquilo, não faz mais. É fogo de palha. Assim também é o que a palavra nos ensina. Então, como deve ser a edificação? A nossa vida, né, irmãos, vai ser como palha? A nossa edificação vai ser como palha? Porque a palha, qualquer aflição queima ela. Qualquer luta, por menor que seja, vai destruir com a palha. Mas se for uma pedra preciosa, já é mais firme, né, irmãos? Já é mais firme. Então aí já não é qualquer fogo que vai acabar com aquilo, né? A palha, até uma temperatura baixa ali, já queima ela. Então, quando Jesus vier, como que ele vai encontrar, irmãos, a nossa edificação? Cada um de nós como edificação, como ele vai encontrar? É isso que nós temos que nos preocupar no dia de hoje. No dia de hoje. Para isso, o que precisamos, irmãos? Sabemos que as aflições vão vir, sabemos que, irmãos, tentações vão vir contra nossas vidas. E as tentações também, elas podem provar a obra de cada um. Por quê? Porque eu digo, eu tenho fé. Eu tenho conhecimento da verdade, eu tenho entendimento da verdade, eu estou seguindo após Jesus. Vem uma tentação sobre a minha vida e me derruba. Então essa tentação provou a obra que eu estava edificando, aquilo que eu estava edificando. A tentação, ela provou aquilo que estava sendo edificado, irmãos. E essa tentação, ela provou que aquela edificação era frágil. Aquela edificação era fraca. Ela foi destruída por uma tentação. Ela foi destruída por uma tribulação. Uma tribulação, ela vem como um fogo em nossas vidas
e ela pode destruir muitas coisas que foi edificado, irmãos, a muito custo. Porque tudo que nós edificamos em Cristo, irmãos, é com muito custo. Não é simples, não é fácil. Não é fácil. É diferente do mundo. O mundo edifica também. O mundo edifica e está tudo certo, irmãos. O cristão é luta, em cima de luta, tribulação, tudo que nós enfrentamos. E a palavra fala que nós temos que estar alegres com tudo isso, irmãos. Com tudo isso. Versículo 16, ó. Não sabeis vós que sois o templo de quem, irmãos? De Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é o que, irmãos? É santo. Irmãos, cada um de nós somos o templo de Deus. Então a edificação, aquilo que nós edificamos, nós temos que entender. Jesus está em nós, em cada um de nós. Então ele está, irmãos, presenciando tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós construímos em nossa vida. E ele habita em nós. Então essa edificação, irmãos, a nossa vida é edificada sobre um fundamento e é uma morada, irmãos. Nós somos morada. Antigamente nós éramos morada do quê, irmãos? Demônios. Antigamente nós éramos morada de demônios. Hoje nós somos morada do Espírito Santo. Antes nós também edificávamos morada para os demônios. Como que era a edificação, irmãos? Como que era a edificação? Irmãos, era ira, contenda, dissensão, corrupção total. Tudo isso era o que nós edificávamos. Era olho por olho, dente por dente. Não era assim? Era dessa forma a edificação. E os demônios, eles tinham a armadura deles em cada um de nós, eles tinham a confiança deles em cada um de nós, até que vem Jesus, irmãos. Nós deparamos com a palavra da verdade, e aquilo que era morada de demônios passa a ser morada de Deus. A palavra fala que Jesus, ele vem como o mais valente, ele expulsa aquele valente que estava dentro de nós e habita ali. E faz uma limpeza, irmãos. Aquilo que era sujo, que era imundo, passa a ser limpo. Aquilo que era torto passa a ser direito, irmãos. Então, Jesus faz uma obra em nossas vidas. E aí nós passamos a edificar, morada de Deus. Passamos a edificar coisas que glorificam a Deus. E se edificarmos aquilo que glorifica a Deus, se a nossa edificação permanecer, se nós conseguirmos seguir adiante, né, irmãos, livres do pecado, livres da morte, livres de tudo isso, o nome de Jesus é glorificado em nós, irmãos. E está tudo certo. Mas, se nós não nos preocuparmos com a edificação, sabendo que somos morada do Espírito Santo, templo de Deus, a palavra fala, Deus o destruirá. Por quê, irmãos? Porque nós só temos valor enquanto somos templos de Deus. Nós só temos valor enquanto o Espírito Santo habita em nós, irmãos. A partir do momento que o Espírito Santo não habita mais em nós, a partir do momento que nós não somos templo de Deus, o que nós temos com Deus? Nada. Nada, irmãos. Nada vezes nada. Então, o cristão, irmãos, a partir do momento que o Espírito Santo não habita mais nele, acabou, não é mais cristão. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, temos que entender uma coisa. Existe crente e existe cristão. São duas coisas diferentes, irmãos. Diferente. As pessoas acham que é a mesma coisa. Eu sou crente, eu sou cristão. É diferente. Crente é aquele que crê, irmãos. Aquele que crê é crente, até o diabo crê. E a palavra fala que ele estremece. Ele crê que há um só Deus, ele sabe disso. O diabo é crente. Agora, cristão, o que é um cristão, irmãos? Cristão é aquele que segue após Jesus. Cristão é aquele que segue após Cristo. Cristão é aquele que serve a Cristo. Cristão é aquele que tem Cristo dentro dele. Esse é um cristão. Então, deixar de ser crente, irmãos, muitos de nós, para ser cristão, deixamos de ser o crente que nós éramos. Eu nem crente era, porque eu nem criei nada, mas muitos irmãos eram crentes. Eram crentes e eram fiéis naquilo que criam, não é, irmãos? O apóstolo Paulo era crente. O apóstolo Paulo era fiel naquilo que ele cria. E quando ele se converte a Cristo, quando ele se depara com Jesus, quando ele vê aquela luz, irmãos, ali ele entende, né? Ali logo em seguida ele vai orar, e ali ele tem um encontro com Jesus, e ele entende que ele era torto, que ele era fora de prumo, que tinha muitas coisas que tinha que ser abatido, tinha muitas coisas que tinha que ser mudado, irmãos. E ele reconhece tudo isso ao deparar com Jesus. Assim também é todo ser humano que depara com Jesus, tem que reconhecer a vida que tem, o que ele representa, né, irmãos? E mudar completamente mesmo. Mudar completamente. Versículo 18, ó. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, tem que fazer o quê, irmãos? Faça-se louco para ser sábio. Olha que coisa, irmãos. Então o sábio tem que ser o quê, irmãos? Abatido.
A sabedoria desse mundo tem que ser abatida. Para quê, irmãos? Para quê que a sabedoria desse mundo tem que ser abatida? Para a palavra da cruz, que é loucura para o mundo, ser estabelecida na vida do ser humano. Então, para a palavra da cruz, que é loucura para aqueles que estão mortos, para aqueles que perecem, é loucura para o mundo, para ela ser estabelecida na minha vida, a sabedoria que eu tinha teve que ser abatida. Então, aquele que quer ser sábio, faça-se louco para ser sábio, irmãos. Porque, aí diz aqui por quê, ó. Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são o quê, irmãos? São vãos. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. O que isso quer dizer? Que Jesus está acima de tudo, irmãos. Ah, mas eu confio no que aquele homem fala porque ele é muito sábio. Jesus está acima dele. Acima dele. Ah, eu confio em tal coisa porque existe há centenas de anos e está aí e está firme. Jesus está acima disso. Então, a nossa confiança, irmãos, tem que ser primeiramente em Jesus. A nossa firmeza tem que ser em Jesus. A nossa vida tem que se alinhar, é por Jesus. A nossa vida tem que se aprumar, é por Jesus. A nossa edificação tem que ser uma edificação que ela se mantenha firme em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às tempestades. É como diz a palavra, né, irmãos, em Mateus, que o homem sensato é aquele que edifica sua casa sobre a rocha. Por quê, irmãos? Porque desce rios, sopra os ventos, e vão querer combater aquela casa, irmãos. E assim é as nossas vidas. Tudo aquilo que nós edificamos, irmãos, vão vir, os rios vão correr, a enxurrada, os ventos vão soprar. E assim como o fogo pode combater a nossa casa, irmãos, não pode derrubar. A nossa casa tem que se manter de pé. A edificação tem que se manter firme, para no dia da vinda de Jesus sermos encontrados atentos, de pé, trabalhando, irmãos, trabalhando, encontrados firmes em Cristo. Firmes mesmo, irmãos. Em nome de Jesus. Mateus, irmãos, Mateus capítulo 10. Aqui vai falar, irmãos, aqui vai falar de aflições. Aflições que vêm contra nossas vidas. Para quê, irmãos? Para nós perdermos a estrutura. Olha que coisa, irmãos. Aflições que vêm contra nossas vidas, que querem fazer com que nós percamos a estrutura, o alinhamento, o prumo. Então muitas coisas vão vir contra nós. Assim como a palavra, ela veio, né? A palavra veio de encontro com as nossas vidas, irmãos. E foi uma trombada grande, hein, irmãos? Na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, foi uma trombada grande. Por quê? Porque quando a palavra chegou até nós, irmãos, ela chegou revelando muitas coisas. A palavra ela chegou mostrando tudo aquilo que precisava ser mudado, irmãos. Uma lista enorme, que quando nós olhamos para a lista, eu creio, isso aconteceu comigo, eu acho que aconteceu com os irmãos, da gente olhar para a palavra de Jesus e falar, meu Deus, como que pode? Como que essa palavra vai operar na minha vida? Como que vai? Você olha para os irmãos que estão na palavra há mais tempo, e você olha para você, que está se convertendo, está chegando, tendo um encontro com a palavra, e você vê tudo que tem que ser mudado, irmãos. Tudo tem que ser mudado. Você olha para o irmão, você vê a postura dele, você vê a firmeza dele, você vê a dedicação, você vê o compromisso que ele tem com a palavra, o respeito que ele tem com Jesus, e você até então tinha tudo isso com o mundo. Respeitava muitas coisas que você tem que agora se afastar, você honrava tanta coisa que você começa a enxergar que você está fazendo sacrifício de tolo, e aí é o que Jesus vem ensinando aqui, os discípulos. E ele diz aqui, Mateus capítulo 10, vamos ver onde eu vou ler para não ler muito aqui, irmãos. Versículo 32, irmãos. 32 em diante aqui. Mateus capítulo 10, versículo 32. Diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está onde, irmãos? Nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então, existe duas condições aqui, irmãos. Uma, isso aqui é após eu ter um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. Eu estou seguindo após Jesus. Agora eu tenho duas opções. Uma é confessar Jesus. Se eu confessar Jesus, ele vai me confessar também diante do Pai. Eu tenho também a chance aqui de negar Jesus. Se eu negar Jesus, ele vai me negar também diante do Pai. Irmãos, isso é uma responsabilidade para o cristão. Para cumprir isso daqui, não basta ser crente, basta crer. Porque crer, você pode crer em muitas coisas. Muitas coisas. Mas para cumprir isso daqui, tem que ser cristão. O cristão confessa Jesus. Não é o crente. O crente ele pode crer em muitas coisas. O crente ele pode ter um entendimento corrompido. Mas o cristão não.
O cristão, ele crê em Jesus. O cristão, ele tem a vida em Cristo. O cristão, ele olha para Jesus. O cristão, ele tem confiança, irmãos, naquilo que Jesus veio trazer. A esperança dele está naquilo que Jesus prometeu. A esperança dele está lá em João capítulo 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. A confiança dele está lá em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, dou minha vida pelas ovelhas. Então nós cremos, nós servimos um Deus, irmãos, que eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. João 15. E ali, promessas que ele fez, ele enviaria o Espírito Santo, né, irmãos? Então nós cremos nas promessas de Jesus. Nós somos cristãos. O cristão, ele confessa Jesus. Quem não é cristão, nega Jesus, irmãos. Eu posso negar Jesus em algum momento por um deslize? Posso. Automaticamente tem que bater o quê, irmãos? Na minha consciência, no meu entendimento, tem que bater o quê? Constrangimento, arrependimento. Irmãos, é automático. É automático. Por quê? Porque nós devemos ser movidos por entendimento, irmãos. Mas estamos num corpo corruptível, temos uma carne, temos desejos, temos muitas coisas que devem ser mortificados. E isso aí depende do quê, irmãos? Aperfeiçoamento. Então nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Nesse processo de aperfeiçoamento, podemos em algum momento negar Jesus. Mas automaticamente tem que bater, irmãos, constrangimento, arrependimento. Isso tem que ter frutos, irmãos. Fruto. Todo arrependimento tem que ter um fruto. Fulano se arrependeu. Se arrependeu? Maravilha. Glória a Jesus. Cadê os frutos? Não tem fruto? Mentira. Não se arrependeu. Pronto. Pelo fruto se conhece a árvore. Árvore boa, bom fruto. Árvore má, mau fruto. Então, para todo arrependimento tem que ter fruto. Não enxerguei fruto nenhum, não se engane, não tem arrependimento. Não tem arrependimento. O arrependimento, irmãos, ele segue após o quê? Constrangimento. Antes do arrependimento, constrangimento. Por quê? Porque eu errei, eu falhei, eu neguei Jesus. Constrangimento, arrependimento, fruto. Aí sim, irmãos, aí sim. Aí daqui, versículo 30 e 33, de novo. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha que coisa, irmãos. Então, muitas vezes a pessoa acha que quando ela se converte a Cristo, quando ela se torna um cristão, ela vai seguir em paz. Ela vai seguir em paz. Por quê? Agora eu tenho o Espírito Santo, ele é consolador, ele vai me consolar. Eu tenho o Espírito Santo que vai me conduzir em toda a verdade. Eu tenho o Espírito Santo que ele vai me fazer lembrar da palavra no momento da tentação, da aflição. E aí está o problema. Aí está o problema. Eu não posso nunca me esquecer que essa palavra que me conduz, o Espírito Santo que me conduz, ele é o prumo, ele é o alinhamento, ele é a firmeza, ele é a verdade, irmãos. Então, junto comigo está a verdade. Nas minhas atitudes vai estar o quê? Verdade. Isso é uma espada, irmãos. É uma espada. Por que é uma espada? Porque ela vai identificar, irmãos, aquilo que está errado e vai acertar. Vai acertar. E eu estou compromissado com isso. Os irmãos estão compromissados com isso? Sim, nós estamos. Eis-me aqui, Senhor. Jesus disse, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Por quê, irmãos? Porque não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Jesus e servir a minha carne. Não tem como servir a Jesus e eu ter ídolos para também servir. Não tem como. Hoje eu tenho que andar com entendimento. E esse entendimento, ele vai me fazer tomar atitudes que vai ser como uma espada na vida de muitos. Vai, irmãos, vai. A palavra é poderosa. Ela é como uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, é apta para discernir a pessoa, irmãos. O coração, o entendimento, discernir tudo. E não há criatura nenhuma encoberta diante dessa palavra, irmãos. Não há. Não há. Né? E aí diz aqui, versículo 34, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe. Quer dizer, o homem convertido, né? Contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Irmãos, por que isso? Por que ele cita isso? Ele cita isso, Jesus cita isso, por quê? Porque são pessoas que estão próximos de nós. Então o primeiro embate do cristão vai ser aonde? Aonde vai ser? Onde que o cristão primeiramente vai confessar Jesus? Onde que primeiramente ele vai confessar, irmãos? É dentro da sua casa. É o primeiro lugar, irmãos. É o primeiro lugar. Ele vai confessar Jesus dentro da sua casa. E aí os irmãos podem dizer assim, mas o fulano, para ele tá fácil. Para ela tá fácil. Por quê? Porque a família toda é convertida. A família é convertida. Os filhos são convertidos, o casal é convertido. Então é fácil confessar Jesus.
Agora, olha a minha situação. É só eu no meio de 10 pessoas que não são convertidos. Irmãos, todos nós temos que confessar Jesus. Os irmãos se lembram que eu falei do aperfeiçoamento? O aperfeiçoamento é para todos. A estatura espiritual, cada um tem a sua. Então pode haver numa casa onde existem 5 pessoas convertidas a Cristo, 5 cristãos, mas com estaturas diferentes. E aquele que tem uma estatura maior, ele vai ter que confessar Jesus. Ele vai ter que dar entendimento àquele que tem estatura menor. Ele não vai poder negar Jesus. Então pode acontecer num lar, com um casal cristão, filhos cristãos, de o homem ali como cabeça, negar Jesus por conta da estatura da esposa, de um filho. Pode acontecer. Pode acontecer também o inverso. Pode acontecer da esposa negar Jesus por conta da estatura do marido que é menor. Então, irmãos, a luta é para todos. A luta é para todos. Em todas as situações, nós temos que confessar Jesus. Em todas as situações, essa palavra tem que operar na minha vida. E a palavra diz, irmãos, que quando o evangelho opera na minha vida, ele resplandece na minha vida e ele atinge pessoas. Por que atinge pessoas, irmãos? Porque a palavra da cruz, ela é como um sal, irmãos. Nós somos o sal da terra. O sal, ele preserva da corrupção. Nós somos a luz do mundo. Luz, ele tira as pessoas das densas trevas, né, irmãos? Então, nós temos que iluminar. Isso tem um preço. Qual é o preço? Muitas vezes vai ocorrer dissensão. Dissensão, irmãos. Vai acontecer. Por quê? Porque nem todos vão se sujeitar ao evangelho. Nem todos vão se sujeitar ao modo de vida do cristão. Não é do crente, é do cristão, né, irmãos? Aquele que segue após Cristo. Aquele que nega-se a si mesmo, né? Então eu nego a mim mesmo. Eu nego-me a mim mesmo para seguir após Jesus. Eu tomo cada dia a cruz. O que eu faço com a cruz? Crucifico a minha carne, crucifico as paixões, crucifico desejos. Irmãos, a palavra da cruz é uma espada, irmãos. É uma espada contra a nossa carne. É uma espada que vai fazer uma obra. Ela não é à toa. Jesus disse para Pedro ali, para os discípulos dele, olha, aquele que não tem espada agora, eu vou ser entregue na mão dos judeus. Aquele que não tem espada, arruma espada. Pedro foi lá e arrumou logo 2. Tá bom, 2? Jesus falou assim, basta. Foi lá, pegou a espada e fez o que com aquela espada? Cortou a orelha do soldado, né, irmãos? Cortou a orelha do soldado. E Jesus estava falando de uma outra espada. Jesus está falando de uma espada que salva. Uma espada que liberta. Uma espada, irmãos, que é poderosa. É poderosa para compreender a natureza humana na vida do cidadão, irmãos. E mudar ele. Gerar nova criatura na vida da pessoa. E é essa espada, irmãos. Essa espada que muitas vezes as pessoas elas não querem. As pessoas deparam com isso, irmãos. E realmente aí acontece isso daqui, ó. Versículo 37, ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, vai acontecer o quê, irmãos? Achá-la. Então, essa é a chance que nós temos, irmãos. Confessar Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou pegar e vou desprezar meu pai, vou desprezar minha mãe, vou desprezar o meu filho, vou desprezar as pessoas. Não é isso. Mas vai ter situação, irmãos, vai ter situação que eu vou ter que deixar claro. Jesus é em primeiro lugar na minha vida. Jesus é em primeiro lugar na minha vida. Não tem como ninguém tomar o lugar de Jesus na minha vida. Por quê? Aí vem o testemunho do apóstolo Paulo. A gente vê, quando o apóstolo Paulo, ele deparava com uma autoridade, e essas pessoas são autoridade, irmãos. Quando se fala em mulher, esposa, maridos, filhos, todas essas pessoas são autoridades, entendam isso. Por que autoridade? Por que autoridade, irmãos? Por que a esposa é uma autoridade? Por que o marido é uma autoridade? Por que o filho é uma autoridade? Porque abala a estrutura da pessoa. Porque mexe com os sentimentos da pessoa. Então é a autoridade. Quando Jesus deparava com uma autoridade, o que ele fazia? Ele se sujeitava à autoridade? Não. Ele falava assim, olha, no passado eu fui perseguidor da igreja, eu peguei os cristãos, eu matei, eu consenti com a morte, eu levei preso, eu torturei homens, mulheres, crianças, eu fiz e aconteci. Quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Ele conta o testemunho dele. Irmãos, em muitas situações, nós vamos ter que contar o nosso testemunho para pessoas que estão próximas de nós. Vamos ter que contar o nosso testemunho. Dizer, olha, no passado, eu concordava com isso, aceitava aquilo outro. Para mim estava tudo certo, eu achava bonito, achava legal. Quando eu encontrei com Jesus, eu entendi verdadeiramente que existe um Deus poderoso e que pode transformar, mudar, e Ele mudou a minha vida e mudou a nossa família. Por quê? Lembra, pessoa? No passado, olha como era.
Olha como é hoje. Eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de entrega, eu tenho uma vida de intimidade com Jesus, e isso vai ter que ser respeitado daqui para frente. Pronto, acabou. Ali o que aconteceu? Confessou Jesus. Do contrário, irmãos, se sujeitar às autoridades, se sujeitar a pessoas, o que fica claro para os demônios, o que fica claro é que são mais importantes que Jesus. E é exatamente isso que não pode acontecer, irmãos. E eu digo para os irmãos que quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, essas pessoas vão ser muito honradas, irmãos, por nós mesmos. Imagina uma esposa que no passado, ela tinha o marido como em primeiro lugar. Meu marido é a minha estrutura. O meu marido é a minha firmeza. Ou a minha mulher é a minha estrutura. A minha mulher é a minha firmeza. A minha família, irmãos, isso tem demais. A minha família é a base da minha vida. Irmãos, quando o homem natural, ele tem a família como a base da vida dele, quando a mulher tem o marido, quando o marido tem a esposa como base, estrutura, isso pode mudar a qualquer momento. Porque hoje eu tenho a minha mulher como a minha base, a minha estrutura, por quê? Porque ela é sensata, porque ela me ajuda, porque ela é honesta. Amanhã, no lugar dela, eu posso pôr outra. Muito facilmente. Se aparecer uma que é melhor que ela, eu posso pôr no lugar dela. E eu posso desonrar ela e mudar a minha família, irmãos. A família que hoje é base da minha vida, amanhã pode ser outra família. Eu posso constituir outra família, isso acontece demais. Tem homens que constituem várias famílias. Já passou por várias. Mulheres e já passou por várias famílias, já constituiu várias famílias. Mas, quando nós colocamos Jesus como a base da nossa vida, Ele é a nossa estrutura, Ele está em primeiro lugar. Irmãos, não tem como uma mulher não honrar o marido que é honesto, que é decente. O marido que... Eu sempre tiro como base, eu fico feliz de ver o marido da irmã Celeste, né, irmãos? Família dela, né? Eles não vêm para a igreja, mas, irmãos, eles vêm aqui, ó, buscar elas e reúnem a família inteira para vir buscar a irmã, né? Vem o marido, vem os filhos, vem netinho, vem todo mundo buscar a irmã. Eu acho bonito demais isso aí, irmãos. E aí, quando você tem uma família assim, você tendo Jesus em primeiro lugar, irmãos. Jesus em primeiro lugar. Como que uma mulher não vai tratar bem do marido desse, irmãos? Como que ela não vai cuidar das coisas dele? Como que ela não vai honrar ele, né? Se preocupar com ele, alimentar, cuidar bem dele, se preocupar com ele? Como que não vai, irmãos? Agora, tem um picareta, um vagabundo, né? O cara é safado, o cara é ordinário. É outra história, irmãos. É outra história. Aí se eu tenho Jesus como meu cabeça, Jesus é o meu Senhor, Jesus é a minha base, a minha estrutura, Ele que endireita o que está torto, Ele que apruma aquilo que está fora de prumo, aquilo que alinha aquilo que está... Irmãos, está alinhando o quê? Está aprumando o quê? Esperança que eu tenho? Nenhum. A palavra fala em Coríntios 7. Como sabes, ó marido, salvarás tua mulher? Como sabes, ó mulher, salvará o seu marido? Deixa aí, não é, irmãos? Então o cristão tem que ter discernimento dessas coisas. Mas... se eu coloco Jesus em primeiro lugar, irmãos, eu vou respeitar a minha mulher, eu vou respeitar meus filhos, eu vou cuidar bem deles, eu vou zelar por eles. Tudo isso vai acontecer, irmãos. Agora, se eu colocar coisas, pessoas em primeiro lugar na minha vida, irmãos, pode ter certeza que isso pode mudar. Por isso que as famílias se destroem. Por que o cristão, ele não... Por que a família do cristão não destrói, irmãos? Por que não destrói? Porque ele se preocupa, ele se envolve com Jesus, ele ora, ele busca. Então a chance do diabo entrar na vida dos familiares é menor, irmãos, é menor. Pode acontecer? Pode, porque não depende só da nossa oração. Não depende só de nós. A nossa família, se nós tivermos filhos que não estão na palavra, esposos que não estão na palavra, a cabeça deles pode virar a qualquer momento. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas se eu coloco Jesus em primeiro lugar e eu busco, a chance é menor. A oração de um justo pode de muitos seus efeitos e ela abala o reino das trevas, irmãos. Abala. Jesus, ele está para nos honrar. Ele está para nos ajudar. Mas nós temos que confessar Ele nesse tempo presente, para Ele nos confessar diante do Pai que está nos céus, irmãos. Nós não confessarmos Jesus, sem chance. Não dá certo. Vamos continuar aqui, ó. Aí diz aqui, ó, versículo 40, ó. Quem vos recebe, a mim me recebe. Olha que coisa. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Irmãos, se as pessoas, se qualquer um receber a nós, irmãos, é assim. O que é receber? É aceitar. É entender, falar, não, realmente, olha, a vida que você está levando hoje, realmente foi uma mudança. Foi uma mudança. A nossa vida mudou, a nossa família mudou, as coisas aconteceram. Eu quero servir a esse Deus. A pessoa vai se converter, irmãos. Quem recebe a nós, recebe a Jesus. Quem recebe a Jesus, recebe o Pai. A pessoa se converte. Se converte. Se não receber a nós, vão se converter. Não vão ter Jesus e nem o Pai. Versículo 41, ó. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o quê, irmãos? Galardão de profeta. Irmãos, tem que ficar bem entendido para nós que o galardão
só vai receber o galardão. Conquistar galardão, aqui está dizendo que a pessoa pode conquistar galardão. Receber o galardão é só aqueles que estiverem de pé na vinda de Jesus. É aqueles que estiver firme, que tiver fé, e foi encontrado fé na pessoa naquele dia, quando Jesus vier. Aí vai receber o galardão. Então muitas pessoas vão granjear galardão, mas não vão receber. Por quê? Porque vão se perder, porque não vão se converter, porque não vão estar. Agora aqui, quem recebe, versículo 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o que, irmãos? Seu galardão. Irmãos, é só um copo de água. O que é um copo de água, irmãos? Imagine cada um de nós. Imagine nós como pequeninos, na qualidade de... O que é um discípulo? É aquele que aprende. É aquele que é aluno do mestre. Então nós somos alunos de Jesus, nós somos discípulos. Qualquer um que nos receber como discípulos, essa pessoa quer o quê, irmãos? Nós somos discípulos, aprendemos de Jesus. Quem receber a nós vai querer o quê? Aprender. E Jesus diz que aquele que quiser aprender, de modo nenhum, ele vai perder o galardão. Não é ganhar, é perder. Ele não vai perder. Por quê? Porque ele vai se converter de verdade. Ele vai, irmãos, alcançar vida eterna. Ele vai receber o galardão. Porque ganhar o galardão, ganhar, pessoas elas podem. Pode granjear muito galardão. Mas receber o galardão, não perder o galardão, isso aí, irmãos, é para aqueles que se convertem, aqueles que permanecem. Então, nós somos discípulos de Jesus. Aqueles que se envolverem com o entendimento que nós temos, irmãos. É certo que eles vão se converter, eles vão permanecer, eles vão ir adiante. Mas a nossa firmeza, ela tem que ser, irmãos, tem que ser muito, muito mesmo. Nós temos que ser firmes. A estrutura que nós temos, que é Jesus, é firme. Nós lemos lá a profecia, é firme, né, irmãos? Vamos lá em concluir. 1 Pedro, irmãos, é uma base forte, irmão. 1 Pedro, irmãos, capítulo 2, versículo 4, irmãos, diz assim: chegando-vos para ele. Quem é ele, irmãos? Pedra viva, reprovada, na verdade, por quem? Pelos homens. Não é uma pedra aprovada, irmãos? Nós lemos a profecia que Jesus é uma pedra, uma rocha aprovada, mas para os homens é reprovado, irmãos. Jesus, quando ele veio, ele foi reprovado, né, pelos homens. Chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa terrena, irmãos? Não, espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, o que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Por que foram destinados, irmãos? Existem dois destinos. Existe um destino que conduz pessoas à salvação, à libertação, à vida eterna. E existe um destino que leva pessoas ao lago de fogo, à rebeldia, que é o curso do mundo, irmãos. Pessoas à rebeldia, à rebelião, pessoas ao engano, ao erro, ao pecado. Esse curso aí existe destino. Então, qual o destino para aqueles que se convertem? Salvação, libertação. Aí diz aqui, versículo 9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis o que, irmãos? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, glória a Jesus. Então isso aconteceu comigo, aconteceu com cada um dos irmãos, e vai acontecer com todos aqueles que hão de crer na palavra, irmãos. Então, o nosso passado era isso. Não tínhamos a Deus, não tínhamos esperança. A nossa vida era uma vida em trevas. Não tínhamos entendimento, não tínhamos nada, irmãos. Não tínhamos sabedoria espiritual, não tínhamos nada. Quando Jesus ele chega, irmãos, ele traz tudo isso. Nós somos sacerdócio santo. Nós somos geração eleita, irmãos. Geração eleita, um povo adquirido para anunciar as virtudes de Jesus, as grandezas de Jesus. A predisposição, irmãos, em fazer o bem. Jesus ele só faz o bem. Existem muitas pessoas atrelando Jesus ao mal. Jesus ele mata, Jesus ele tira, Jesus... Não, irmãos, não. Jesus ele tira aquilo que não presta. Ele tira da vida do ser humano soberba, altivez, presunção, arrogância. Ele tira.
Mas ele honra o ser humano, irmãos, com a graça, com a verdade, com tudo isso. Nós temos que crer a cada dia, irmãos, que como geração eleita, como sacerdócio santo, nós podemos e devemos, irmãos, nos colocar diante dele e colocar as causas, colocar tudo aquilo que nós precisamos. E ele vai nos socorrer da melhor forma, irmãos. Ele vai nos socorrer, vai nos ajudar e vai fazer muito além daquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos por certo. Ele vai fazer muito além de tudo isso. Amém, irmãos? Deus abençoe.